para os inscritos mais maravilhosos da história do YouTube. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como sempre. Sempre a minha torcida é para que vocês estejam bem, estejam felizes, estejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E mais além, a minha torcida é para que você, que talvez não se sinta assim tão bem, tão feliz, tão abençoado neste momento, passe a ficar ao ser tocado por Jesus, porque só Ele é quem pode transformar a nossa situação de tristeza em alegria. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Gente, hoje a gente retorna para a série Iluminando o Caminho, que é a nossa série de devocionais. E como vocês sabem, quando a gente tem essa série, é hora de pegar a Bíblia, pausa o vídeo, vai lá buscar a sua Bíblia, pegar o seu celular, abrir no aplicativo da Bíblia, já deixar aí apostos para a gente poder ler uma passagem juntos e refletir a respeito dessa passagem. Eu ouso dizer que o devocional que a gente tem para tratar agora, que a gente tem para refletir juntos neste dia de hoje, é um dos mais necessários. Sempre foi, mas daqui por diante eu creio que será ainda mais. O tempo que a igreja tem vivido aqui na terra e aquilo que ainda vai se cumprir e que se reserva para a igreja de Deus aqui na terra, exige de nós isso que nós vamos falar hoje. Então vai ser um vídeo que eu creio que você não vai só assistir essa semana, mas que eu espero de todo o meu coração que sempre que a vida daqui por diante lhe exigir algo como isso, você se lembre desse vídeo, volte nele, reassista e que isso lhe sirva de fortalecimento e de base para tomar a atitude que Jesus espera que você tome. Bem, já despertei a sua curiosidade? Espero que sim. Mas antes que a gente possa prosseguir com o devocional de hoje, eu quero falar para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para não perder essa oportunidade e agora imediatamente já clicar aí nesse botão de se inscrever e também ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente lançar aqui semanalmente, para você compartilhar o nosso vídeo com uma pessoa que Deus com certeza vai tocar o seu coração ou colocar a sua mente para você compartilhar, para você não se esquecer de curtir o nosso vídeo para poder ajudar o YouTube a reconhecer o quanto esse conteúdo é importante para você e também interagir conosco através dos comentários, porque eu vou amar ler a participação de vocês, seja o que for que Jesus colocar no seu coração ou que você sentir de compartilhar conosco através dos comentários, amém? Então, vamos continuar? Bem, abra sua Bíblia aí comigo, a minha já está aqui aberta, em Daniel capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos juntos. Esse capítulo fala sobre a história dos amigos de Daniel. O meu capítulo aqui na minha versão diz: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Esse é o título na minha versão aqui na minha Bíblia. Então, abre aí, encontra na sua Bíblia o livro de Daniel, capítulo 3. Essa história é bastante conhecida de todos vocês. É a história dos amigos de Daniel quando foram lançados na fornalha de fogo. Antes que a gente possa ler os versículos que a gente tem para ler, contextualizando essa história, o rei Nabucodonosor, que era naquele tempo o chefe da Babilônia, o líder máximo da Babilônia, que tinha levado o povo de Israel cativo para a sua nação, tinha construído uma estátua e tinha lançado a ordem de que sempre que se ouvisse o som de pífaro, de harpas, de buzina, de saltério, entre outros instrumentos, as pessoas deveriam se prostrar diante daquela estátua, já sob pena de ser lançado sob a fornalha de fogo ardente. E aí o que acontece? Muito atemorizados, as pessoas cumpriram a ordem prontamente e ao ouvir aqueles sons que foram anunciados, se prostraram diante da estátua. Sabemos nós que os amigos de Daniel, tão crentes quanto ele era, não se prostraram. E logo apareceram pessoas para os acusarem diante do rei e falar: ó rei, você não tinha lançado a ordem tal, que tinha que se prostrar diante da estátua? O rei confirma e aí eles dizem: olha, existem
alguns homens que o Senhor mesmo foi quem constituiu sobre os negócios da província da Babilônia, que não se prostraram diante da estátua. E aí, logicamente, Nabucodonosor ficou enfurecido e chamou aqueles 3 para poder prestar esclarecimentos a respeito daquela postura. E aí entra agora a passagem que nós iremos ler, e eu te convido a acompanhar comigo de Daniel capítulo 3, versículos 13 a 18, do 13 em diante. Do 13 ao 18 é a passagem que nós iremos ler depois dessa contextualização aí que a gente fez. Essa é a passagem que eu quero ler com vocês. Então, vamos lá. Diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Bem, por que eu escolhi essa passagem? Essa é uma palavra que eu tenho ouvido muito ultimamente, a gente relembrando a história de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia, principalmente nessa história que é emblemática para a igreja, que a igreja sempre prega, que surge sempre algo a respeito desse grande testemunho para a gente tratar. E eu fiquei pensando sobre essa história, algo que me ocorreu, que o Senhor me trouxe ao coração e que eu quero compartilhar com você neste dia, que fala sobre posicionamento. Isso mesmo, sobre posicionamento firme. E o que a gente tem para falar é bem simples, você logo vai entender a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Existe uma frase que eu não sei a quem é atribuída a autoria, que diz que o certo é certo ainda que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado ainda que todo mundo esteja fazendo. E a verdade é que se a gente for aplicar essa frase no contexto dos amigos de Daniel, as pessoas ficaram amedrontadas com a simples ameaça do rei Nabucodonosor de não se prostrarem e serem lançadas na fornalha de fogo ardente. Conhecendo aquele rei, sabendo como ele era intransigente, quanto que ele era maldoso às vezes, inclusive, sobretudo se não se cumprisse as suas ordens. Então, as pessoas prontamente atenderam aquela ordem dele de que quando ouvissem os sons, iriam se prostrar diante da estátua. Acontece que apesar de todas aquelas pessoas atenderem a ordem e se prostrarem, o errado ainda era errado. E aqueles jovens tinham aprendido que somente a Deus prestariam culto e que não teriam outros deuses além do Senhor, porque só Ele era o único Deus que deveria ser adorado, porque Ele é o único Deus de fato. E diante disso que eles aprenderam, mas não só aprenderam de ouvir falar, que realmente eu tenho certeza que isso era algo que estava enraizado neles pelo relacionamento que tinham com Deus. Eles sabiam o Deus a que serviam. A gente vê que mesmo todos se prostrando, o errado ainda era errado. E o certo ainda era certo, mesmo que ninguém mais quisesse resistir àquela ordem. Mesmo que ela fosse errada, mas todo mundo se submetesse para eles. O certo ainda era certo, mesmo que ninguém mais se recusasse a resistir àquilo que era errado. E eles não cederam à pressão. Eu fico me perguntando, e a reflexão que eu trago para nós nesse dia é esse: se fôssemos nós, quantas vezes nos nossos dias a gente tem cedido à pressão? A gente tem sido Maria vai com as outras? A gente tem feito porque todo mundo faz, não posso só eu não fazer?
Ou então eu não faço porque ninguém faz, então eu não tenho por que cumprir o que é certo, porque isso é chatice, porque isso é cricrizice, porque também ninguém lá na igreja faz. Não é assim que funciona. Quem tem de fato um relacionamento com Deus tem posicionamento firme diante das situações. E o que a gente lê nessa passagem é uma resposta incrível desses jovens para aquele rei. Eles não só não temeram não obedecer à ordem dele, como não temeram ir lá diante dele e esclarecer: olha, vou falar uma coisa para você, rei. Só Deus pode nos livrar. Se há alguém que pode nos livrar da fornalha, não é o Senhor, não é qualquer mão humana, é o Senhor. É o Senhor nosso Deus, é o Rei de Israel, o Deus que nós servimos. Ele é quem pode nos livrar e Ele é quem nos livrará. Mas, e aí vem o versículo 18, ao qual eu dou ênfase nesse momento. E se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso é fé. Isso é um testemunho, um posicionamento tão firme que eu oro a Deus para que eu alcance um dia e para que você que está me assistindo nesse momento também alcance. Que independente das circunstâncias, independente do que vai acontecer, que não sejam as circunstâncias externas ou as consequências que venham determinar qual é a nossa decisão. Porque o certo é certo e o errado é errado, invariavelmente. Não é a situação que vai determinar o que é certo e o que é errado. Certo é certo, errado é errado. E o que vai acontecer não interfere nisso. E apesar de saber, aqueles jovens sabiam que só Deus poderia livrar da fornalha e que se Ele quisesse, Ele livraria, mas existia a possibilidade também de não livrar, porque Ele é Deus, a decisão é dele. Eles não disseram: e se Ele não nos livrar, aí a gente volta, se prostra? Ou se Ele não nos livrar, ficaremos envergonhados, vocês saberão que Ele não é Deus? Não. Eles dizem: olha, se Ele não nos livrar, Deus decidir que não vai nos livrar da fornalha, porque Ele é Deus e Ele decide como Ele quiser. Ainda assim, a gente não vai se prostrar, a gente não vai adorar, porque não depende da consequência ou de como Ele vai tratar o nosso testemunho e o nosso posicionamento nessa situação. Nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar a essa estátua. Eu acho esse posicionamento fantástico. Essa é a parte desse testemunho que mais fala comigo, porque de fato Deus os livrou da fornalha e foi glorificado naquela situação. Mas a postura desses jovens fala muito conosco, porque eles mesmos mostram que nessa história o mais impressionante não é Deus tê-los livrado, mas é o testemunho do relacionamento que eles tinham com Deus, porque eles mesmos disseram: se Ele não nos livrar, ainda assim Ele continua sendo o único Deus, e o nosso posicionamento é que nós não vamos adorar aquilo que não é Deus. Nós só temos um Deus e o Deus é Ele. Essa é a posição que eu espero que nós tenhamos e que essa reflexão nos impulsione a ter a partir de hoje. E eu disse no início do vídeo que a partir de agora eu creio que nós viveremos dias na Terra, a igreja viverá dias na Terra em que ela vai precisar muito dessa mensagem. Que eu creio que você talvez vai precisar relembrar muito disso, voltar nesse vídeo, reassistir e reafirmar sua posição. Porque os tempos são maus. E nós temos que remir o tempo, como diz a palavra. É tempo de a gente se firmar ainda mais como igreja. E isso está no nosso testemunho, na nossa posição, diante daquilo que o mundo quer dizer que é certo ou errado. Diante de um mundo que está relativizando tudo, dizendo depende. Depende da situação, depende da pessoa, depende se te faz feliz ou não. E não é assim que se rege a vida e a gente sabe que não. O que pauta o que é certo e o que é errado para a igreja é a palavra de Deus. E isso é invariável, isso não muda. Então, a partir de agora, enquanto o mundo se deteriora cada vez mais e jaz cada vez mais no maligno, eu creio que é tempo de a gente pegar essa verdade, essa palavra e orar pedindo forças ao Senhor, para que nós sejamos como foram Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, no meio daquela nação pagã, firmes diante de um rei intransigente
e disseram: não mudaremos a nossa posição. O certo é o certo e o errado é errado, independente das consequências da nossa decisão. A nossa decisão é essa. Que no nome do Senhor Jesus, assim sejamos nós. A partir de agora, seja esse comportamento, essa atitude que o Senhor venha gerar no nosso coração, porque isso é ser igreja na terra. É defender o que é certo, ainda que ninguém esteja fazendo, e dizer que o errado é errado, ainda que todos estejam fazendo. Amém? Espero que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração e que você entenda aquilo que o Senhor falou no meu coração e que eu quis compartilhar com você, que essa seja a sua reflexão da semana e que você já possa começar a aplicar no seu dia a dia, porque eu sei que o Senhor é quem honra aqueles que se mantêm firmes, esperando pela volta do nosso Senhor para nos buscar, mas fazendo a diferença enquanto nós estivermos aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por me assistirem. Semana que vem tem mais, se assim Deus nos permitir. E tchau, tchau.